você sabe. Vê se não demora, que eu tô querendo te ver. Tô contando as horas. É comum o gestor ter dúvidas em relação ao estilo de liderança a ser adotado na sua equipe, quando ele deve pegar mais o pé ou quando ele deve deixar a equipe mais solta para fazer o trabalho. Nesse caso, vamos recorrer ao conceito de liderança situacional. Na liderança situacional, o gestor deve adotar um estilo de liderança conforme o grau de maturidade do colaborador ou da equipe. O grau de maturidade é constituído por dois elementos básicos: conhecimento e motivação para fazer o trabalho. O conhecimento é o tempo de experiência, o de estudo, o preparo, quanto o colaborador tem de conhecimento para executar a tarefa. A motivação refere-se ao querer fazer, demonstra atitude frente a uma tarefa, a vontade de fazê-la. Bora fica se amando. Personalidade, pessoal. A teoria dos traços de personalidade é uma teoria costumeira. O que significa dizer que é uma teoria costumeira? Ela é uma teoria que não tem um autor especificado, não tem um autor específico. Ela foi acontecendo com o passar dos tempos na civilização. O que essa teoria vai dizer? Ela vai dizer que a personalidade relacionada à liderança, que a liderança, ela é uma característica inata. Ou você nasce com ou você nasce sem. Se você nasceu com as características, com os traços de personalidade para ser líder, você irá exercer essa liderança. Se você nasceu sem os traços de personalidade para ser líder, você não irá exercer essa liderança. Então, ou você nasce para comandar com os traços de personalidade, ou você nasce para ser comandado, sem os traços de personalidade. Um bom apontamento que essa teoria faz é o seguinte: o problema não está em você nascer com a personalidade, com os traços de personalidade e ser líder, ou nascer sem os traços e ser comandado. O problema está quando alguém que não tem os traços de líder, os traços de personalidade para exercer liderança, é obrigado a liderar. O problema está nessa inversão. Isso é um apontamento que a teoria faz. Outro apontamento que a teoria vai fazer são relacionados aos traços. Vai dizer que existem traços físicos, estatura de líder, topografia de líder, cara de líder. Você que estudou direito e fala lá da teoria de Lombroso, a cara do bandido, essa teoria de Lombroso tem muito a ver com a teoria dos traços de personalidade. Ela vai dizer que existem traços físicos que o líder tem e ele vai exercer graças a seus traços físicos, traços psicológicos, traços intelectuais, traços ligados às tarefas, ou seja, o indivíduo vai ter um conjunto de elementos, um conjunto de traços, e se ele nasceu com esses traços, irá exercer a liderança. Se ele nasceu sem esses traços, não é possível treinar esses traços. Essa teoria, pessoal, ela não é completamente aceita, ela é... Mas amanhã te quero, mas não te quero, te odeio, mas te venero. Um líder que ele tem um comportamento aplicado à realidade, à necessidade das organizações, que ele tem maturidade desenvolvida ou aprendida ou concebida para trabalhar as pessoas, esse líder ele tem mais condições comportamentais de absorver o que hoje a gente tem dentro das empresas, que são conflitos, que são problemáticas comportamentais, não é? E ego e vaidade. Então, vaidade, ego, conflito e essas questões comportamentais são tão importantes hoje que se o líder ele for estudado apenas na questão do seu traço, ele não vai dizer para que ele veio. Então, se uma empresa quiser saber... Já procurei em outros braços, me apeguei no... aqui na base desse termômetro, e é bastante cobrado em concursos esse termômetro de participação. Então, no estilo autocrático, eu tenho quase zero, ou tenho 0% de participação. Você, membro da equipe, simplesmente obedece a regras. O líder manda e você obedece.
O que significa dizer que no curto prazo, atente-se aqui, no curto prazo o estilo autocrático é o estilo que dá maior produtividade. É o estilo que dá maior produtividade no curto prazo. Bastante cuidado com isso. No curto prazo é o que gera maior produtividade, segundo o autor Kurt Lewin. Bom, outro estilo, o estilo democrático, demos, todos, kratos, poder, se divide em dois: participativo e consultivo. O participativo, se fôssemos traçar esse mesmo termômetro, nós teríamos 100% de participação. Porque o participativo é o seguinte: a gente delibera em grupo e a deliberação do grupo é a decisão que será tomada. O participativo é o seguinte, eu pergunto para vocês, e aí pessoal, vamos acabar a aula mais cedo? E vocês dizem sim, e essa é a decisão. Um cuidado aqui, pessoal, não significa dizer que será a decisão mais inteligente, não significa dizer que será a decisão mais inteligente, mas é a decisão do grupo, ou seja, 100% de participação. Aqui eu tenho o empoderamento da equipe, a equipe realmente tem a possibilidade de escolher os rumos da organização. E o consultivo, ele desce um pouquinho aqui no nosso termômetro de participação. Ele vem aqui para metade. Por quê? Porque eu consulto, o líder consulta, mas quem decide ainda é o líder. O líder consulta, mas quem decide ainda é o líder. Significa dizer que o poder de decisão está na mão do líder. Porém, existe uma consulta prévia da vontade do grupo. No participativo, eu consulto e a decisão do grupo é a nossa decisão. No consultivo, o líder consulta, porém, ele ainda toma a decisão. Ele simplesmente dá voz aos membros da equipe, mas não necessariamente segue o que os membros da equipe definem como prioridade, certo? Então essa é a principal diferença. E o liberal, pessoal, o laissez-faire ou liberal é dado pelo nosso autor Kurt Lewin como o pior estilo. Por quê? O liberal é uma ausência de liderança. É uma ausência da presença do líder. O líder se afasta e simplesmente você toma qualquer decisão. Como se eu saísse daqui e você ficasse assistindo aí e eu nem falasse muita coisa. Por quê? Porque a presença do líder é inexistente. O líder ele é ausente das relações e falha nos resultados. E acaba falhando nos resultados também. Então o laissez-faire é dado como o pior estilo. Quando a gente